Paz do Senhor, uma boa noite a todos que me ouvem. Estou aqui uma vez mais para compartilhar com todos uma porção da palavra do Senhor, que encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam de casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um com a sua vez, e mandavam convidar os seus 3 irmãs e a comerem e beberem com eles. Decorrido tudo de dias, seus banquetes chamavam Jó, seus filhos, e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer esta nova. Falava este ainda quando veio outro que disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, os consumia. Só eu escapei para trazer esta nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer esta nova. Também este falava ainda, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, vindo em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer esta nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Aleluia. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor:
Pele por pele, tudo quanto o homem tem, te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos seus ossos e na carne verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó em seus lábios. Glória a Deus. Nós conhecemos, irmãos, todos conhecem muito bem a história de Jó. Ela já começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem, Deus disse, só um. E este homem era íntegro perante o Senhor. Esse homem era abençoado, era abastado. Esse homem tinha ovelhas, tinha camelos, tinha bois, tinha muitos trabalhadores, muitos escravos a seu serviço, tinha filhos e filhas belas, né, que viviam com seu pai naquela terra. Era um homem muito abençoado, muito abençoado. Então, irmãos, o diabo vai diante de Deus e Deus pergunta para ele: de onde vens? O diabo responde para Deus: de passear na terra e rodear por ela. Deus fala para ele: tu viste o meu servo Jó, justo, temente e fiel, e que se desvia do mal. Diante de Deus, Jó tinha uma conduta ilibada, uma conduta limpa, um caráter limpo, um homem justo, íntegro e temente a Deus. E Satanás já estava de olho em Jó, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir todos aqueles que não estão alicerçados na pedra principal, que é Jesus Cristo, a rocha, que é Jesus Cristo. Então, quando Satanás olha para aquele homem, vê ele abastado com a sua esposa, com seus filhos, mesmo sendo rico, mesmo tendo muitas terras, mesmo tendo muito gado, muitas ovelhas, sendo naquela região dos mais abastados, irmãos, ele não deixou de servir a Deus, não se afastou dos caminhos de Deus, não se envolveu em negócios ilícitos dessa terra. Jó confiava em Deus. Deus abençoou Jó, mas Jó não colocou a sua confiança nos bens que Deus deu, nas ovelhas, nos gado, nos camelos, nos empregados, nos escravos. Jó não colocou a sua confiança. Isso fez com que o diabo irasse. Quer ver o Satanás ficar irado, irmãos? É ver você estar sempre firmado e arraigado, alicerçado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos mandamentos do Senhor. Porque Ele é o pai da mentira, Ele é o pai da desobediência, Ele é o pai da inveja, Ele é o pai do ciúme. Tudo que não presta vem dele.
A primeira inveja nasceu no céu. O primeiro ciúme nasceu no céu. A primeira divisão nasceu no céu, de quem foi criado por Deus, pela palavra de Deus. Pois o diabo era o querubim preferido de Deus. Acima dele só havia Deus. Mas ele incitou no seu coração, irmãos, a ser como Deus e querer construir um reinado acima do de Deus. Por isso ele foi expulso do céu. E ele conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos e foram precipitados do céu para a terra. Olha como é perigoso, meus irmãos. Uma terça parte dos anjos foram ludibriados pelas palavras do diabo. Entraram na conversa do diabo. Mas aqui nós vemos um homem, Jó, que não cedeu. Nós vemos hoje, irmão, muitas pessoas. A Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Deus está falando que o rico é impossível, que o rico não vai ganhar salvação? Vai, mas não todos, porque a palavra de Deus ela é bem explícita. Deus não erra. Sabe por quê, meus irmãos? Quanto mais nós enriquecemos, quanto mais nós adquirimos bens na terra, mais nós corremos o risco de colocar o nosso coração nas coisas terrenas. Não é pecado, irmãos, possuir bens. Não é pecado viver bem, não. Tudo foi criado. A Bíblia diz que o céu é o céu do Senhor e a terra deu ele aos filhos dos homens. A terra é nossa, para nós usarmos dela, usufruirmos dela da melhor maneira possível. Mas nós não podemos colocar o nosso coração, amar as coisas terrenas, irmão. Amar as coisas materiais mais do que a Deus. Nós não podemos amar mais essa terra do que a terra que Jesus foi preparar para nós. Não. Sabe por quê? Nós corremos o risco de ficar para trás. Por isso nós vemos este homem. Deus me colocou no coração este texto para levantar um alerta sobre toda a face da terra. Aonde houver um crente, irmãos, batizado, lavado, remido, transformado, que talvez esteja afastado do caminho do Senhor, eu peço ao Espírito Santo que possa alcançar essas vidas através dessa palavra. Nós vemos este homem que Deus o encheu de riquezas, de bens materiais, mas não deixou o seu coração se contaminar. Nós vemos aqui, irmãos, que ele de contínuo fazia, irmãos, holocaustos, oferendas a Deus, não porque os filhos pecou, a palavra não diz que eles pecaram. Se porventura os filhos deles tivessem pecado, eles já pagavam ali, porque no passado eram feitas ofertas pelos pecados, queimavam incenso pelos pecados, ofereciam sacrifício pelo pecado. Então Jó conhecia os mandamentos e já fazia. Antes de acontecer, mesmo se eles não tivessem pecado, Jó já fazia o sacrifício. Então vem, irmãos, o encardido, o sujo, o inimigo das nossas almas, chamado Satanás. Vê a vida de Jó próspera e vê que ele não se contaminou. Vê que Jó, mesmo sendo rico, abastado, tendo uma esposa formosa, tendo filhos formosos, tendo todo um vale a seu dispor, não colocou o seu coração nos bens materiais. Jó temia a Deus. Jó não colocava a sua confiança nas coisas terrenas.
nós vemos que o inimigo vem, destrói todo o rebanho de Jó. Tudo, irmãos. Bois, ovelhas, tudo. Cavalo, tudo. Destrói tudo. Mata os seus escravos. Acabou os escravos de Jó. Acabou a fonte de renda, porque a fonte de renda no passado, irmão, era boi, era ovelha, era carneiro, você entendeu? Era camelo, era a fonte de renda. Agora Jó está quebrado. Jó está quebrado. Jó não tem mais bens financeiros. Aí Jó também, irmãos, perde os seus filhos. Ao invés de Jó falar assim, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que diz que é amor, que é compaixão, que é misericórdia e permite que eu fique pobre. Que Deus é esse que permite que morram os meus 3 filhos. Eu não pequei. Eu faço tudo correto, eu ando na palavra, eu sou íntegro, sou fiel, sou temente a Ele. E agora Deus vem, tira tudo que eu tenho, tira os meus filhos. Ao invés de Jó, irmão, blasfemar, reclamar, aleluia, não. Jó rapa a sua cabeça e se prostra e adora. E diz, nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. Ele me deu, Deus tirou. Porventura, eu adorarei ao Senhor só quando Ele me der. E quando eu perder, aí já não é Deus. Nós temos que ter uma confiança, irmão. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a Bíblia diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que tudo que fizeres, faça para a glória de Deus. Então, se está bom, dai graças. Se está ruim, dai graça. Tem um emprego, dai graça. Não tem, dai graça. Tem arroz com feijão para comer? Glória a Jesus. Tem picanha para assar? Glória a Jesus. Sabe por quê? Quem dirige a nossa vida é o Senhor. O dia que nós levantamos as mãos e entregamos a nossa vida para Jesus e descemos as águas batimais, ali ficou sepultado o velho homem e a velha mulher. Quando nós fomos trazidos para fora, foi trazido um novo homem, uma nova mulher. Deixou um homem enterrado, sepultado nas águas, que era dirigido pelo seu próprio pensamento, pelas suas vontades, pelos seus egos, pelos seus desejos. E foi trazido do fundo das águas um novo homem, uma nova mulher, guiados, amparados, alicerçados, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então, quem dirige a nossa vida é o Senhor. Se nós temos um emprego e perdemos, não blasfeme, irmãos. O Senhor está no controle.
Talvez Deus tira o que nós achamos que é muito para nós e colocamos nós num lugar onde nós às vezes vamos nos sentir humilhados. Nós vamos pensar, Deus, que Deus é esse que está permitindo que eu saia de uma zona de conforto, agora Deus permite que eu esteja numa zona de humilhação. Que Deus é esse? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Deus está e sempre esteve e sempre estará no controle da nossa vida. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a majestade. Porque hoje Ele te tirou de lá e colocou aqui, você está se achando ofendido. Mas através dessa situação, Deus quer atingir algo muito poderoso através da sua vida. Talvez você está achando que é humilhação para você, mas é exaltação no reino dos céus, aleluia. Talvez é perca para você, mas é ganho no reino dos céus, meu querido. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da nossa casa, da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso trabalho. A Bíblia diz que você nunca vai ver um justo mendigar o pão. Não vai ver. Deus está no controle. Tem muita gente reclamando, meus queridos, e não passou nem 1% do que Jó passou. Jó não perdeu só a sua riqueza. Jó não perdeu, porque para muitas pessoas o dinheiro é a maior riqueza. Para outras pessoas, os filhos é a maior riqueza. Para outras pessoas, a esposa é a maior riqueza. Jó perdeu os bens. Jó perdeu os filhos. E Jó ouviu da boca da sua própria esposa: amaldiçoa o seu Deus e morre. Qualquer pessoa em sã consciência, irmãos, entra em parafuso. Nós vemos muitos fazendeiros, empresários, se jogarem em cima da ponte, dar um tiro no ouvido, tentar suicídio, ir para a rua, virar mendigo. Jó não. Um servo de Deus não faz isso. Quem confia e acredita naquele que criou os céus e a terra, não faz isso. Jó conhecia o Deus que o criou. Jó conhecia o Deus que o formou. Jó tinha intimidade com aquele que te deu uma esposa. Jó tinha intimidade com aquele que te deu os filhos. Jó tinha intimidade com aquele que te deu riqueza, terras, fama. Ele conhecia. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece o Criador? Que criou os céus e a terra? Você conhece aquele que disse, haja luz e houve luz? Você conhece aquele que disse, haja separação entre águas e houve separação entre água doce e água salgada? Entre as terras, a água do firmamento e as águas da terra? Você conhece aquele que disse, haja terras, separe, haja seres viventes? Você conhece ele ou você só ouviu falar? Sabe como que você vai conhecer? Lendo a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, você vai conhecer esse Criador. O Criador que fez um boneco de barro e soprou o sopro de vida nas suas narinas.
Esse é o Criador dos céus e da terra. Então, meus amados, não importe a situação que Deus nos colocar, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a majestade. Não perca a fé, não perca a confiança, meus amados. Deus sempre esteve, está e sempre estará no controle de tudo. Não é só quando nós estamos lá em cima, não, irmãos. Se nós estivermos no meio, Deus está no controle. Se nós estivermos embaixo, Deus está no controle. Quando Deus está dormindo na proa do barco, Ele está presente. Se Deus te mandar atravessar o mar e ficar para trás e você achar sozinho, irmão, Ele vai caminhando sobre as águas e entra no seu barco. Nós temos duas situações. Quando Jesus deita na proa do barco, vem a tempestade e os discípulos acordam Jesus e Ele dá ordem ao vento e a tempestade e tudo se acalma. Jesus estava dentro do barco. Agora nós vemos outra situação onde Jesus compele com os discípulos, manda eles para o outro lado e fica orando. E agora os discípulos estão no meio do mar, remando, e Jesus vê que eles estão em dificuldade, porque o vento era contrário. Que remar a favor do vento é uma bênção. Mas contra o vento, você dá duas remadas, volta três. Duas remadas, volta três. A gente que conhece água, que conhece barco, embarcação, eu conheço desde criança, a gente sabe, não é fácil. Talvez o discípulo estava dentro do barco falando assim, Jesus mandou nós vir aqui, canseira. É brincadeira esse Deus. Esse dia Deus manda nós entrar no barco, quase obriga nós a entrar no barco, manda nós atravessar. Será que ele não sabia que ia ter esse vento? Só para colocar nós sofrer? Mas Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, irmãos. Com certeza, de lá ele estava vendo a dificuldade